A número 8 diz assim, ó. A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como secretarias gerais, é modalidade de descentralização do poder. Distribuição de competência a órgãos, então é internamente. Isso é o quê? Descentralização? Isso é desconcentração. Número 9. Define-se desconcentração como fenômeno administrativo que consiste na distribuição de competência de determinada pessoa jurídica da administração direta para outra pessoa jurídica, seja ela pública ou privada. Bom, de pessoa jurídica para pessoa jurídica é entre entidades. Entre entidades é definido como desconcentração? Isso é o que é? Descentralização. Já entenderam a maldade? Pode ser que a questão seja de controle. Olha o número 10. O controle da administração pública contempla os instrumentos jurídicos de fiscalização da atuação dos agentes e órgãos públicos, não podendo haver controle sobre pessoas administrativas que compõem a administração indireta, uma vez que aquelas são entes independentes. A pergunta é objetiva. Cabe ou não cabe controle da direta sobre a indireta? E o que ele está dizendo aqui? Que não cabe. Cabe sim, controle finalístico. Portanto, a número 10 está... Essa questão não é de direta e indireta, ela é de controle. Você já consegue responder com esse desenho no quadro. Todo mundo comigo? Seguiu. Eu quero, por favor, a número 12. Depois eu vou voltar nessas que eu não respondi, tá? Fica tranquilo. A 12 diz: as entidades que integram a administração indireta incluem A. Autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. B. Secretarias estaduais, direta, hein? Autarquias e fundações privadas. Não, quem integra a administração indireta são as fundações públicas. C. Autarquias, fundações e organizações sociais. Meus amigos, OS integra o chamado terceiro setor, não integra a administração pública. OS é entidade paraestatal. D. OS, já está errado. Serviços sociais autônomos. Sabe o que é serviço social autônomo? Sistema S. Senai, Senac, Sebrae, SESI, SESC. Terceiro setor também. Entidades paraestatais. E entidades paraestatais. A D está toda errada. Letra E. Empresas públicas, sociedades de economia mista e serviços sociais autônomos. Não, o sistema S não integra a administração pública. Portanto, a número 12 tem como resposta a letra A. Letra A é a resposta. Número 13. A descentralização, uma característica da administração direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma pessoa jurídica organizada hierarquicamente, a fim de atingir um melhor desempenho. Vem cá, distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica organizada hierarquicamente, isso é descentralização? Isso é o quê? Desconcentração. A 13 está errada. A pergunta é, caindo na prova isso aqui, só sucesso? Tranquilidade? Todo mundo comigo até aqui? Só que tem uma coisa. Todo mundo percebeu que aqui está escrito descentralização? Essa descentralização que eu narrei aqui é uma descentralização administrativa. E é só um exemplo. Porque nem toda descentralização administrativa necessariamente envolve entidade da indireta. Peraí, Mota, não entendi. Peraí. Descentralização, então, não é uma coisa só? Calma. A título de conceito, sim. Distribuição de competência entre entidades, pessoas jurídicas distintas. Até aí tudo bem. Mas o que eu quero dizer para você é que não existe só um tipo de descentralização. Aqui eu dei um exemplo, que é a administrativa. Aliás, nem toda descentralização administrativa é essa aqui que eu coloquei no quadro. Então o negócio é mais amplo do que eu estava pensando, Mota? É muito mais amplo. Vem comigo aqui. A descentralização, esse fenômeno que envolve criação de entidade, distribuição de competência entre entidades distintas, isso aqui tem uma natureza muito mais ampla, que é a seguinte, veja. A descentralização pode assumir dois vieses diferentes. Ela pode ser
política ou pode ser administrativa. A administrativa, ela pode se dar por outorga ou por delegação. E sabe o que acontece? Isso aqui, ó, é essa. Por isso que eu disse, ó, vou dar um exemplo. Esse desenho é um exemplo de descentralização. Primeiro, porque essa descentralização aqui é o que é? E existem algumas que têm natureza o que é? Mota, eu não consigo entender a diferença. O que é uma entidade política? Volta comigo para o início. Lembra das entidades políticas? Lembram dela? Entidade política? Pois bem. Vamos imaginar que seja criado um município. Se o município é criado, minha pergunta, nasceu um município. Olha. Nasceu um município. Pergunto, quando nasce o município, o que esse município tem que fazer? O que a União determinar? A União vai chegar e falar assim, vem cá, município, ó, pequenininho, ó que novinho ele, vem cá, município, vem cá, vem cá. Acho que eu abaixei para falar, é o município ou é o Arthur Damasceno? É o município, né? O município, vem cá, município, o município, vem cá. Vem cá, município. Aí vem o município pequenininho, a União chega pro município e fala assim, olha só, prefeito, ó, deixa eu falar para você, o prefeito do município que nasceu, que bonitinho, deixa eu te falar, eu vou dizer para você agora o que você tem que fazer. Vem cá, o que o município vai cumprir? O que a União determinar para ele? Claro que não. Se nasce um município, que atribuições ele tem que desempenhar? Ele tem que pegar a Constituição Federal, abrir no artigo que diz o quê? São competências dos municípios. Então a minha pergunta é, quando eu falo de descentralização política, por exemplo, o nascimento de um ente político, um município, um estado, as atribuições dele vão decorrer de quem? Do ente central ou de previsão constitucional? Agora, na descentralização administrativa, quando é criada uma autarquia, criou a autarquia, o que a autarquia vai fazer? Me solta que eu vou dar uma olhada na Constituição que eu tenho que fazer. Claro que não. Quando a União, por exemplo, cria uma autarquia, a União vai ou não vai criar essa autarquia para um fim específico? Então, nesse caso, na descentralização administrativa, a atribuição vai ou não vai decorrer do que o ente central determinar? Sim, na política não. Não vai decorrer do ente central, tem fundamento constitucional. Porque a entidade tem natureza o quê? Política. Se nasce o município vai abrir a Constituição para si. Eu sou o município, minhas competências são essas aqui. Eu sou um Estado, minhas competências... Rapaz, tem pouca coisa aqui, rapaz. O que eu tenho que fazer? Porque o Estado, quando abre a Constituição, não tem todas as competências ali. Tem a competência da União, tem a dos municípios. Vocês estudam esse direito constitucional, creio eu, que as competências do Estado, muitas delas são residuais ou remanescentes. Isso é constitucional, nem é minha matéria. É constitucional, não estou certo? Que tipo, tem uma ou outra, gás canaliza. Pô, aqui tem um gás, mas é normal, ué. Mas, pô, é só negócio de gás aqui que eu tenho que fazer, mano? Pô, não é só isso, não é possível. Aí tu olha as competências do município, olha a competência da União, fala assim, pô, tem coisa aqui que não está escrito. Quer saber? Se eles não vão fazer, chaco nós, né? Chaco nós que nós faz. E aí o Estado vai lá e cumpre as atribuições dele. Queridos, mesmo o Estado que tem competências residuais ou remanescentes, as atribuições dele tem ou não tem fundamento constitucional, sim? Não é porque a União determina. Então, volto a dizer, descentralização política, a atribuição não vai decorrer do ente central. Ficou claro isso para vocês? Todo mundo entendeu? A administrativa é diferente. Aí vai decorrer daquele ente central. Olha a setinha. Ficou claro? E mais, quando se fala de descentralização administrativa, isso aqui é uma outorga. Nota, mas tem diferença para delegação? Tem. Vem comigo. Descentralização. Ai, Mota, muito detalhe, eu sei. Descentralização administrativa. Outorga. Delegação. Existe diferença entre elas, embora ambas sejam administrativas. A outorga também é chamada, isso aqui são outros nomes que ela pode ter. Técnica, funcional ou por serviços.
A delegação também é chamada de descentralização por colaboração. A outorga é feita por lei, ao passo que a descentralização por delegação é feita por contrato ou ato administrativo unilateral. A outorga é aquela em que se transfere a titularidade e a execução do serviço. Na delegação, você transfere apenas a execução do serviço. Mota, só a execução? Sim. Por quê? Porque a titularidade permanece com o poder público. Exemplo de outorga: autarquias. Entidades da indireta em geral. As autarquias são destaque. Delegação. Exemplo: concessionárias de serviço público. Isso cai em prova. Mota, toda descentralização administrativa é da indireta? Errado. Tem descentralização que a delegação é para o particular. Então, olha só. Quando é criada uma autarquia, isso é descentralização administrativa. Administrativa por quê? Porque eu estou desde o início falando que entidades políticas são essas. Essas aqui são administrativas. Todo mundo comigo? Legal. Descentralização administrativa. Está criando uma autarquia. Autarquia, daqui a pouco eu vou falar disso, não é criada por lei? Quando a autarquia é criada, ela assume ou não a titularidade e execução daquele serviço? Sim. Se a autarquia foi criada para fazer aquilo, é ela que vai ter que fazer. Ponto. Ela foi criada para aquilo, é ela que vai fazer. Criou por lei, para extinguir a autarquia não vai precisar de lei também? Enquanto a lei não extinguir a autarquia, é ela que vai fazer aquilo ali. Ponto. Porque ela foi criada para aquilo. Lá do outro lado, não. Lá do outro lado, a entidade não é criada por lei ou lei autoriza a criação, nada disso. É uma empresa privada que assume por ato, ou o que geralmente acontece por contrato, e ela só recebe a execução do serviço. Quem continua titulado daquela atividade? O poder público. É o caso das concessionárias. Mota, eu não consigo entender. Vai entender agora. Alguém aqui na sala fazer prova para analista também? Quem vai fazer analista também? Levanta o braço. Você? Tá. Pessoal que vai fazer analista também, fica ligado numa coisa. Eu não sei a especialidade, porque são várias especialidades. TI, contador, comissário, aliás, tem até a especialidade pode ser sem especialidade. E mesmo sendo sem especialidade, ele exige algumas especialidades. Na verdade, o concurso do TJ para sem especialidade com especialidade, é com especialidade mesmo sendo sem especialidade. Não é verdade? Porque é sem especialidade, mas ele exige algumas formações, não é verdade? Não é qualquer área. Eu sei porque eu tive alunos que estavam estudando para analista e não puderam fazer a prova porque não tem a formação. Olha que bizarro. Investiram na preparação e quando o edital saiu, eles perceberam que não iam poder disputar o sem especialidade porque eram, tipo assim, jornalismo, sabe assim? Gente que queria fazer e não pôde porque não tinha para a área deles. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, preste atenção. Quem levantou o braço vai fazer prova para analista. No edital de vocês, dependendo da especialidade, claro, eu não sei o que eu vou falar aqui, não sei se é para todos os de vocês, não sei a especialidade de cada um individualmente, mas o edital de direito administrativo dos analistas, em alguns deles, ou quase todos, tem um assunto chamado serviços públicos. Serviços públicos. Não cai para técnico, cai para analista. Serviço público, você estuda a diferença de concessão para permissão. Você estuda a diferença entre encampação e caducidade. O poder público fez uma licitação, uma empresa ganhou. Aí assinou um contrato de concessão. Quando o poder público assina um contrato de concessão com uma empresa privada, o que ele está fazendo? Delegando o serviço. Delegando de que forma? Contratualmente. Está todo mundo ligado? Contratualmente. Naquele contrato, a empresa assume o quê? A execução.
Se ela não executar direito, ela é ou não é responsável pela má execução? Sim. Mas quem continua sendo o titular daquele serviço? O poder público.